Dois rapazes desaparecem numa manhã. E 16 anos depois, um motivo chocante é revelado. Era uma manhã ensolarada em Serrinha. Uma cidade pequena, cercada por montanhas que pareciam guardar segredos. As casas, com suas paredes coloridas e janelas de madeira, espiavam o mundo como se soubessem demais. No entanto, naquela manhã idílica, o silêncio foi quebrado por uma angústia que ainda ecoava. Tiago e Rafael, amigos inseparáveis, simplesmente sumiram. Uma busca frenética se seguiu, mas nada. O tempo se arrastou e o mistério se tornou uma história sussurrada entre os moradores. Uma ferida que não cicatrizava. Agora, 16 anos depois, Lucas, um jornalista investigativo e ex-residente daquela cidade, retornava. Com 30 anos e cicatrizes emocionais profundas, ele não só buscava matérias para sua carreira, ele buscava respostas. A dor da saudade pesava sobre seus ombros, mas ele precisava saber a verdade que sua família sempre tentou alterar. Ao chegar, um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que Serrinha já não era a mesma. O ar estava denso, quase opressivo, como se a cidade estivesse sufocando sob o peso dos segredos que abrigava. Enquanto caminhava pelas ruas, notou olhares furtivos. As conversas cessavam quando ele se aproximava, e risos se transformavam em murmúrios nervosos. Os moradores pareciam mais preocupados em esconder o que sabiam do que em lembrar os meninos que desapareceram. Era como se o passado estivesse preso em um jarro empoeirado e qualquer contato com ele fosse proibido. Mas Lucas não recuaria. Com o coração acelerado, ele encontrou Ana, a irmã de Rafael. Ana era o espírito livre, embora aprisionado por uma dor que moldara a sua vida. Seus olhos, um espelho de tristeza, brilharam ao ver Lucas. Juntos, eles formaram uma aliança inesperada. As conversas fluíam e a determinação crescia. Ana compartilhou detalhes sombrios que seus pais tentaram esconder. Rumores sobre um culto que prometia poder e riqueza, mas sob uma luz mais sombria. Uma luz que poderia ter atraído seus irmãos. Eles estavam perto de uma revelação, mas a cidade estava viva e sentia sua busca. Um frio percorreu a espinha de Lucas ao encontrar figuras encarceradas em sombras. Rostos conhecidos que agora eram estranhos e hostis. Alguém em Serrinha estava desesperado para proteger o passado e Lucas e Ana se tornarem alvos. Logo, uma mensagem anônima tomou forma, advertindo-os a parar com as perguntas. Mas desistir não era uma opção. As pistas começaram a se acumular, e cada descoberta era acompanhada de uma sensação de perigo crescente. O diário que encontraram, escondido entre as folhas secas de uma árvore, trazia escritos que prometiam respostas, mas também revelava as intenções de um grupo que não hesitaria em silenciá-los. Cada palavra parecia vibrar com uma advertência. Então, na última página, uma frase enigmática se destacou. O que foi perdido não pode ser encontrado, a não ser que você perca tudo. O coração de Lucas disparou. O que significava aquilo? A tensão no ar se tornava palpável e a sensação de que estavam prestes a abrir uma porta para o desconhecido o consumia. O que fariam a seguir? Enfrentariam os segredos que tanto temiam ou o passado os consumiria de uma vez por todas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o coração disparar enquanto os olhos percorriam as últimas palavras do diário. O que foi perdido não pode ser encontrado, a não ser que você perca. Tudo! O significado da frase ecoou na sua mente, um enigma difícil de decifrar, mas que pulsava com a necessidade de resposta. Ana estava ao seu lado. A expressão dela misturava confusão e expectativa. Mas antes que eles pudessem discutir, um barulho alto e súbito estourou como um tiro, vindo da antiga casa da esquina. O som cortou pelo ar pesado, fazendo os dois se entreolharem. Corre! O instinto gritou e eles começaram a correr na direção do barulho. Ao chegarem mais perto, uma silhueta apareceu na porta da casa. Deslancharam-se gritos entre os moradores. Uma mulher com cabelos grisalhos, conhecida por ser a mais velha da cidade, estava de pé à porta. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados tinham a mistura de choque e medo. Eles estão voltando! Ela gritou quase em desespero. Lucas e Ana trocaram olhares aterrorizados. Quem está voltando? Lucas perguntou, a voz carregada de uma necessidade de entender. Mas antes que ela pudesse responder, um homem surgiu das sombras da casa. E Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Era Gregório, o amigo de infância, que eles acreditavam ter desaparecido com Tiago e Rafael. E ali estava ele. Mas algo estava muito errado. Gregório não parecia o garoto que Lucas conhecia. Seu olhar era sombrio, como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não deveriam estar aqui. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas tão cheia de peso que fez uma onda de pânico correr por Lucas. Serrinha não é mais o mesmo lugar que você se lembra. Ana deu um passo à frente, os olhos fixos em Gregório. O que aconteceu? Onde estão os meninos? Você sabe alguma coisa? Sua voz tremeu, mas havia uma força latente ali. Gregório hesitou. O semblante dele se torceu em uma mistura de tristeza e resignação. Então, ele fez um movimento brusco. Revelou algo que estava escondido debaixo de sua camiseta. Um colar prateado com um símbolo que Lucas conhecia bem. Era o mesmo símbolo que eles tinham encontrado no diário. O mesmo símbolo que representava o culto. Eu não sou mais apenas eu. Eu sou parte deles agora. A revelação soou como um estrondo. Lucas sentiu a respiração faltar. O que ele estava dizendo? Gregório olhou para o lado, paranoia visível, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Eles vão voltar. E se vocês não ficarem fora disso, vão se perder também. A tensão na atmosfera era palpável, cada momento se arrastando enquanto os moradores observavam com medo. Mas Lucas não conseguia desviar o olhar de Gregório. Como assim, parte deles? As palavras giravam na mente dele como uma tempestade. Ana estava em choque, mas a determinação ainda ardia em seus olhos. O que você sabe sobre Tiago e Rafael? Gregório, fale o que aconteceu. Mas a expressão dele se fechou, um misto de dor e medo. Se eu disser, vocês não vão acreditar ou vão se arrepender. E antes que pudessem interrompê-lo, ele girou sobre os calcanhares e desapareceu na escuridão da casa.
A porta se bateu, deixando um eco ensurdecedor. A cidade parecia estar viva com sussurros. Os rostos conhecidos agora mostravam um medo compartilhado, como se a presença de Gregório tivesse reaberto uma ferida antiga. Lucas e Ana estavam no centro de um redemoinho, cercados por segredos que eles nem sonhavam que existiam. Precisamos saber mais, disse Ana, a voz firme apesar do tremor. Mas enquanto ela falava, a expressão de Lucas se transformou em apreensão. Algo na mudança de atitude de Gregório enviou um choque de dúvida pela espinha dele. O que será que ele esconde? A verdade pode ser mais aterradora do que imaginamos. E assim, a linha entre amigo e inimigo se tornava mais confusa a cada instante. Onde precisamente estavam se enfiando? E o que mais os aguardava na escuridão daquela cidade, que agora metia tanto medo? Uma nova realidade se apresentava, e o passado começava a cobrar seu preço, enquanto Ana processava as últimas palavras de Gregório. Um tremor de ansiedade corria por seu corpo. Como ele pode estar assim? O que aconteceu com ele? Lucas sentiu a pressão no peito, como se estivesse prestes a desabar. A cidade, que parecia já ter revelado seu lado mais sombrio, se transformou em um pesadelo ainda maior. Precisamos achar ele! Precisamos saber a verdade! Ana exclamou, e sua voz parecia trazer um pouco de coragem. Mas onde procurar? O medo ecoava ao redor, e os moradores olhavam como se fossem sombras, envoltos em seus segredos, sussurrando entre si. Vamos dar uma volta! Talvez encontremos alguma pista, sugeriu Lucas, puxando Ana para longe da multidão apreensiva. Eles caminharam em silêncio, a tensão no ar criando um nó no estômago de ambos, ao passarem por uma. Via lá, algo chamou a atenção de Lucas, um pedaço de papel voando batendo contra uma pedra. Ele se agachou para pegar, seus dedos trêmulos se fecharam em torno do papel amassado. Era um bilhete, cheio de rabiscos e manchas, mas uma frase se destacou. A verdade não é o que parece ser. Cuidado com quem você chama de amigo. A cautela transformou-se em terror. Lucas olhou para Ana, que já olhava na sua direção. O choque tinha o mesmo gosto amargo em ambas as bocas. O que isso significa? Ana sussurrou, o olhar dela se encheu de preocupação. A realidade começou a se desdobrar como uma nuvem escura. Nós precisamos ir embora, Ana. Eles estão nos observando. O sentimento de que estavam cercados começou a consumir Lucas. O ar parecia mais denso, a cidade, uma armadilha. De repente, um grito rompeu o silêncio. Lucas e Ana giraram rapidamente. Uma das mulheres que estavam na multidão na porta da casa de Gregório estava agora caída, contorcendo-se no chão, as mãos agarrando a cabeça. As pessoas correram para ajudá-la, mas por dentro, Lucas já sabia que não era apenas um ataque. Algo estava muito errado. Vamos! Rápido! Lucas puxou Ana pela mão e os dois correram. Mas logo perceberam que as ruas estavam se fechando ao redor deles. Uma figura emergiu das sombras. Um homem que Lucas reconheceu. Era Paulo, um amigo de infância que tinha se mudado há anos. A expressão no rosto de Paulo não era de surpresa, mas de alívio. Finalmente encontrei vocês, ele disse. O tom pareceu estranho. Você sabe de algo? O que está acontecendo? Lucas perguntou, ainda sem entender. Paulo hesitou. Isso intensificou a desconfiança. Não posso explicar aqui. É perigoso. Eles estão em todo lugar, por trás de cada sombra. Paulo murmurou, puxando-os em direção a um beco estreito. Lucas e Ana trocaram olhares interrogativos, mas a urgência era palpável. Dentro do beco, Paulo se virou, seu rosto agora sério.
Eu sou parte do grupo, assim como Gregório. Eles têm planos. Planos que envolvem vocês, Tiago e Rafael. Eles não estão apenas desaparecidos. Eles estão envolvidos. Envolvidos? Como assim? Ana perguntou, o coração acelerando. Eles foram escolhidos, Ana. Selecionados para algo maior. Paulo respirou fundo. Gregório não é o único. A cidade está sendo manipulada por forças que vocês não conseguem imaginar. Uma explosão de confusão e raiva tomou conta de Lucas. Você estava escondendo isso de nós. Todo mundo sabe e não fala nada? Nesse momento, um grupo de figuras encapuzadas apareceu na entrada do beco, formando um bloqueio. Lucas sentiu os músculos se tensionarem, a adrenalina inundando suas veias. Agora é tarde demais. Uma voz familiar ecoou por trás dos capuzes. Era a voz de um dos moradores que Lucas havia visto. Porém, os olhos, agora visíveis, ardendo com uma intenção que deixou seus corações frios. Vocês não podiam ter voltado. Enquanto a verdade estava prestes a ser revelada e todos os fragmentos começavam a se unir, um grito cortante atravessou o ar. Era Ana. Sua mão caiu num chão já coberto de sombras. O coração de Lucas parou. A realidade que ele conhecia estava se desfazendo. E ele estava prestes a descobrir que a linha entre amigo e inimigo era mais tênue do que ele imaginara. Você não sabe quem somos. Paulo se adiantou, medo no olhar. Mas você precisa entender rápido, e a hora é agora. E assim, a cidade, com seus segredos e mentiras, se preparava para revelar nada menos que um cataclismo. É claro que a verdade que espreitava nas sombras seria mais devastadora do que qualquer um poderia prever. Seria o fim ou um novo começo? Lucas sentiu seu coração disparar quando viu as figuras encapuzadas bloqueando a saída do beco. O ar estava pesado e a tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Paulo ecoavam em sua mente. Eles têm planos, planos que envolvem vocês. O tempo parecia dilatar. A boca de Ana se abriu, mas nenhum som saiu. O medo nas expressões dos outros moradores ao redor só aumentou a intensidade do momento. Temos que sair, Lucas disse, puxando Ana de volta. Mas Paulo segurou o braço dele, olhos arregalados. Não é seguro, eles estão sempre ouvindo. As palavras foram como um peso e Lucas parou, afundando na confusão. Ele olhou por cima do ombro, contemplando os encapuzados, cujo olhar parecia perfurar a alma. A realidade começou a se desdobrar ao seu redor, como se as paredes do beco estivessem se fechando. Ouça-me, Paulo insistiu, a voz quase desesperada. Se você não entender a gravidade do que está acontecendo, poderá se perder de um jeito que nem mesmo imagina. Os encapuzados se moveram, avançando lentamente. Era como se fossem sombras tomando forma, ameaçando todo o que conheciam. Lucas olhou para Ana. Ela estava paralisada, a expressão de alguém que sabia que o jogo tinha mudado. Precisamos de um plano, Lucas disse, a determinação tomando o lugar do medo. Mas o que fazer? Ele perguntava para si mesmo, enquanto ouvia os murmúrios das figuras à sua frente. Não podemos deixar que eles nos isolem, Paulo dizia, mas retirou a mão de Lucas. Uma decisão estranha que envolvia seu olhar. Lucas percebeu que Paulo estava se afastando. O que você está fazendo? Ele perguntou, a ansiedade crescendo. Precisamos lutar juntos. Eu não posso mais. Paulo balbuciou. As palavras pareciam pesadas como chumbo.
E então, de repente, uma mudança. Algo mudou em seu olhar. Eu não sou quem você pensa que sou. As revelações dele eram como lâminas em um silêncio ensurdecedor. Nesse instante, os encapuzados avançaram rapidamente. Você trouxe amigos, Paulo? Uma voz profunda exclamou, quebrando o clima. Era uma voz que Lucas reconheceu do passado, de um rapaz que havia sido amigo de todos, mas que desapareceu junto com Tiago e Rafael. O nome dele era Felipe. Lucas mal podia acreditar que ele estava ali, mas a expressão nas feições de Felipe era de puro desprezo. Eles não são seus amigos, Paulo? Felipe continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tire suas mãos deles. Eles não pertencem a este mundo. As palavras dele cortaram a atmosfera como um fio de aço. Lucas percebeu que a própria natureza de sua relação com Paulo estava em ruínas. Você é um deles? Lucas conseguiu perguntar. Um nó se formando na garganta. Paulo se fechou, o olhar perdido. Era como se ele estivesse revivendo alguma luta interna profunda. Eu fiz o que precisava ser feito. Paulo disse, a voz quebrada, mas implacável. Vocês não entendem o que está em jogo aqui. Tiago e Rafael fazem parte de algo maior. As revelações de Paulo estavam cada vez mais aterradoras. Seria possível que ele tivesse se juntado a um culto? Que os amigos tinham sido sequestrados ou persuadidos? Felipe riu. Um som vazio. Estamos além de amigos ou inimigos, Lucas. O que você não pode entender é que o que nós somos é um chamado. E se você não ouvir, se não se juntar a nós, sua voz se arrastou e ameaçou. Os encapuzados começaram a avançar. Ana deu um passo à frente, armando-se de coragem. Nós não vamos nos deixar levar. Mas sua voz era mais fraca do que esperava. Lucas sentiu uma onda de desespero. O que significava tudo isso? E então aconteceu. Paulo soltou um grito, uma manifestação de dor. Ele caiu no chão, e dos encapuzados, uma luz começou a brilhar, ofuscante. Lucas e Ana foram forçados a se proteger, os olhos ardendo. Uma explosão de energia os envolveu, um brilho tão intenso que parecia devorar tudo ao redor. Ana agarrou o braço de Lucas, e o próximo segundo foi uma confusão de luz, gritos e caos. Quando a luz finalmente se dissolveu, algo estava diferente. Paulo tinha desaparecido. Os encapuzados agora estavam em desordem, murmurando entre si. A cidade parecia vibrar e a sensação de estar sendo observados se intensificou. Precisamos sair daqui! Lucas gritou, puxando Ana para longe, sem saber o que mais poderia acontecer. Mas o que mais poderia mudar? Aquilo não era um simples culto. Era uma força escondida, algo que arrastava as pessoas para baixo, sem que percebessem seus próprios destinos. Enquanto corriam, a imagem de Paulo ainda persistia em sua mente. Ele poderia ser o traidor, mas também a peça que faltava para entender o que realmente estava acontecendo. O que ele sabia? E mais importante, a quem eles realmente poderiam confiar? Enquanto se afastavam da cena caótica, uma pergunta ecoou na mente de Lucas. E se o verdadeiro perigo estivesse mais próximo do que imaginávamos? Lucas e Ana correram. Toda a força que tinham, adrenalina pulsando nas veias. O beco estava escuro e apertado.
e cada sombra parecia ganhando vida com a luz que havia permeado o local. O coração de Lucas batia descompassado. A gente precisa encontrar um lugar seguro, ele sussurrou. Mas Ana estava paralisada, a mente girando como uma tempestade. Você ouviu o que Paulo disse? Eles têm planos para nós. A voz dela tremia e a expressão de medo era contagiante. Lucas queria confortá-la, mas o peso da realidade o deixava à mercê do pânico. Eles precisavam se mover, mas as imagens de Gregório, Paulo e até Felipe dançavam em sua mente, criando um mosaico de confusão. E então, antes que qualquer um dos dois pudesse dar o próximo passo, um grito ribombou na escuridão. Era uma voz familiar e horripilante. Ana! Lucas! Era a mãe de Ana, Sofia. O pânico se instalou. Eles estavam ali, na cidade que tentava engoli-los, e agora alguém próximo a eles também estava em perigo. Vamos! Lucas puxou Ana, e os dois saíram do beco, só para encontrar Sofia cercada por aquelas figuras encapuzadas. O coração dele despencou. As pessoas que eles pensaram serem estranhas agora estavam a poucos passos de alguém que amavam. Mãe! Ana gritou, mas Sofia já estava em movimento. Não! Voltem! Ela berrou, e na fração de segundo em que Lucas e Ana hesitaram, um dos encapuzados disparou em direção a Sofia. O impacto foi brutal. A mulher caiu e um golpe de dor atravessou o peito de Lucas. Mãe! Ana lançou-se na direção dela. Mas Lucas agarrou o braço dela. Nós temos que sair. Ana olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Meu Deus, não! A cena era de partir o coração. Sofia permanecia caída, com um olhar perdido e aterrorizado. O desespero se transformou em fúria. Você não pode deixá-la. Mas enquanto discutiam, algo inesperado aconteceu. Sofia, com um gesto que ninguém esperava, levantou a mão. O símbolo prateado de um colar surgiu entre os seus dedos, o mesmo que Gregório usava. Um silêncio mortal tomou conta do beco. Vocês não entendem! Eu fiz parte disso! As palavras de Sofia foram como um soco no estômago. Lucas mal sabia como reagir. A mulher que sempre amou, que sempre esteve ao lado deles, estava agora revelando que fazia parte desse jogo macabro. Ana! Sofia continuou. Voz agora calma e controlada. Eu sou uma protetora. É por isso que o culto não pode me matar. Estou aqui para guiar. E você também precisa fazer sua parte. O choque bateu como uma onda. O que significava aquilo? A mulher que eles pensavam estar em perigo era, na verdade, uma figura-chave nesse universo sombrio. Você está brincando? É isso que você é? Uma traidora? Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você nos deixou! Você se escondeu de nós! O desespero dela cortou Lucas. Sofia não estava apenas envolvida. Ela era uma peça central no que estava acontecendo em Serrinha. Não é assim, querida. Havia razões para me manter longe de vocês, para protegê-los. Mas as palavras dela pareciam vazias. As figuras encapuzadas começaram a se mover, apesado com uma tensão crescente. Vocês ainda têm chance de se juntar a nós, de aprender o que realmente está acontecendo. De que você está falando? Você não pode ficar do lado deles. Ana gritou e Lucas sentiu que tudo estava desmoronando ao redor deles. Ele nunca imaginou que a verdadeira traição estava tão próxima. Como poderiam confiar na mãe dela agora? Com um movimento brusco, Sofia avançou. Temos que ir, não temos tempo, eles vêm! E quando os encatuzados começaram a se mover em direção a eles, uma das figuras revelou seu rosto.
Lucas ficou boquiaberto. Era sua própria irmã, Clara, que havia desaparecido há anos, e ele pensou ter perdido para sempre. Clara? O mundo de Lucas desabou. A verdade estava saltando à frente, e tudo o que ele acreditava tinha sido uma ilusão. Sua irmã, outra peça do tabuleiro. Você não deveria estar aqui. Onde você estava? Por quê? Porque eu fui escolhida, Lucas. Você não entende. É um caminho que precisamos seguir. As palavras cortaram o silêncio, e Lucas sentiu raiva, confusão e desespero se misturarem dentro dele. "No, espera!" gritou Ana, puxando Lucas em direção a Sofia. "Vocês não têm que fazer isso. Não podem. Não somos os inimigos." Mas a resposta de Clara foi clara como água. "Se você não se juntar a nós, não haverá outra saída. A escolha é sua." A tensão estava em ebulição, e lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela se afastava do grupo. Enquanto Lucas processava tudo, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Sofia, caindo de joelhos, um brilho de luz envolvendo-a. As figuras encapuzadas olhavam como se esperassem algo. O chão tremia sob seus pés, e um vazio paralisante invadiu o beco. "Foi você que trouxe tudo isso de volta!" gritou uma das figuras. E com um movimento rápido, ela apontou para Sofia, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher. "Você fez escolher e agora temos que arcar com as consequências." E assim, enquanto a cidade de Serrinha parecia se desmanchar ao redor deles, Lucas se viu no centro de um ciclo sem fim. O que era a verdade? Até onde ele poderia ir para proteger aqueles que amava? Não havia mais distinções entre amigos e inimigos. E tudo o que eles conheciam estava em perigo iminente. As escolhas que teriam que fazer seriam as mais definitivas de suas vidas. Mas agora uma pergunta ecoava em sua mente. Seria possível reverter o que já havia sido feito? As palavras de Sofia reverberaram, criando uma cacofonia de sentimentos em Lucas. A confusão tomou conta dele. A mulher que havia sido seu abrigo, a pessoa que sempre estivera ao seu lado, agora revelava um lado obscuro que ele jamais poderia imaginar. Clara, sua irmã, a peça perdida da sua infância, que acreditava ser só uma memória distante, estava ali, a poucos passos dele. "Isso não pode ser verdade!" Lucas murmurou, tentando processar o que estava acontecendo. O chão tremia, mas a verdade era muito mais pesada. Ana, ainda em estado de choque, olhou com incredulidade para a mãe e a irmã. A dor em seus olhos, amplificada por um misto de traição e desesperança. "Você não me conhecia, Lucas", disse Clara, a voz dela soando como uma lâmina afiada. "Eu e a mamãe fazemos parte disso desde sempre. Essa cidade nos escolheu. E você também poderia ser parte dela, se quisesse." O sentimento de traição se intensificou em Lucas, como se uma corrente de gelo tivesse se instalado em seu coração. Ele olhou para Ana, seu olhar implorando por um sinal, mas a fúria de sua irmã o deixou em silêncio, incapaz de encontrar palavras adequadas. "Você está errada, Clara. Isso não é quem nós somos." A voz dela fervilhava de emoção, mas Clara permaneceu firme, e o brilho nos olhos dela denunciava um poder oculto. "Não seja ingênua", Clara respondeu.
Um sorriso sombrio se formando em seus lábios. No final das contas, dessa cidade sempre se alimentou de nós. E agora ela está pronta para nos levar ao próximo nível. Uma vibração cortante atravessou o ar, e as figuras encapuzadas imediatamente se moveram, cercando-os como predadores em busca de suas presas. A pressão aumentou quando Sofia, ainda de joelhos, começou a murmurar palavras que pareciam transcender o tempo. A atmosfera estava sendo moldada por um poder que os dois irmãos desconheciam. Então, em um movimento rápido e inesperado, um dos encapuzados removeu o capuz e Lucas sentiu como se o mundo houvesse parado. Era Ana, mas algo estava errado. Seus olhos resplandeciam com uma luz intensa e familiar, e o sorriso dela exibia uma satisfação quase assustadora. Ana? Lucas perguntou. A voz palhando. Como por que você está com eles? Porque eu sou uma deles, Lucas. Ela disse suavemente, como se estivesse revelando um segredo. Eu sempre fui, desde o começo. A própria essência da sua realidade parecia se desmoronar. Tudo em que acreditava, cada amizade, cada laço de amor, agora revelava-se como uma ilusão. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Você não pode estar falando sério. Ele não conseguia acreditar. Tiana, a luz que havia projetado esperança em meio ao tormento, pudesse estar, na verdade, do lado oposto. Você não entende. Ana voltou-se para os encapuzados. Eles estão nos mostrando o caminho. Lucas, não há mais espaço para dúvidas. E se não se unir a nós, você ficará para trás. O terror tomou conta do ambiente. A cidade parecia estar viva, pulsando com uma energia ameaçadora. E o que não estava claro antes estava se revelando. Os laços que uniam tudo estavam mais entrelaçados do que Lucas poderia imaginar. Sofrimento e sacrifício eram os pilares daquela sociedade. Ele se voltava para Sofia, percebendo que o que ela havia dito estava mais relacionado ao que se tornara dentro do culto do que ele inicialmente pensara. Então é isso? Você me traiu, Ana? Ele não conseguia esconder o desgosto. Você também, mãe? O clima ficou pesado e os encapuzados avançaram, formando uma barreira em volta deles. Não há outra saída, Lucas. A escolha já foi feita. Agora você tem que decidir se quer ser parte do que está por vir ou se verá tudo o que ama se desmoronar. Clara disse. Os olhos exalando uma expectativa implacável, Lucas sentiu a urgência. Ele estava sendo empurrado para um precipício, e enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, ele percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Seu passado, seus laços, tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O peso da decisão estava em seus ombros. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão de luz irrompeu do céu e a cidade tremeu mais uma vez. As vozes se tornaram um grito ensurdecedor. A realidade estava prestes a se desfazer. E Lucas sabia que, independente da escolha que fizesse, nada seria como antes. O chão tremeu sob os pés de Lucas. Um estrondo ressonou ao fundo, e a luz do céu acima parecia pulsar como se quisesse. Engole-los! O ar estava pesado com segredos e a confusão dourada da traição. Mas antes que Lucas pudesse formular uma resposta, uma onda de energia intensa explodiu ao seu redor. Não! Gritou Ana, mas sua voz foi eclipsada por um turbilhão de luz. Era como se tudo estivesse sendo puxado para um vórtice.
E então, no meio desse caos, algo mudou. O espaço ao seu redor começou a distorcer, como se a própria realidade estivesse se desvanecendo. E então, à medida que as sombras se dissipavam, um barulho surdo ressoou. Era como se o espaço estivesse se rasgando. Lucas olhou em volta, seu corpo paralisado pelo medo e pela confusão. Clara estava diante dele, mas sua aparência havia mudado. O que antes era um rosto familiar, agora refletia algo que ele não podia identificar. De repente, a figura de Clara começou a brilhar intensamente. O brilho era tão intenso que Lucas teve que cobrir os olhos. Quando ele os abriu novamente, Clara não era mais Clara. Estava diante dele uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela tinha a mesma aparência, mas os olhos eram diferentes, cheios de um poder que Lucas só vira em pesadelos. Vocês ainda não entenderam. A nova Clara falou com uma voz que não era dela. Era profunda e cheia de reverberações, como se milhares de ecos dessem vida a cada palavra. Eu não sou uma traidora. Eu sou a guardiã desse lugar. E vocês não eram somente vítimas. Lucas sentiu o mundo desmoronar em torno dele. O que você está dizendo? Quem é você? Suas palavras saíram entrecortadas enquanto o pânico começava a dominar sua mente. Nós sempre estivemos ligados à cidade, Lucas. O culto não escolhe suas vítimas. Ele escolhe aqueles que têm o poder. E você tem mais potencial do que imagina. Você e Ana, a mulher iluminada, respondeu, seu olhar penetrante como uma faca no coração dele. Ana olhou para Lucas, o desespero contorcendo seu rosto. O que está acontecendo? Isso não pode ser verdade. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Ele não sabia o que pensar, mas havia algo mais. Algo que o fazia sentir que essa revelação era uma armadilha. Quando você pensou que estava a apenas buscar respostas, Lucas, você estava sendo atraído para algo maior, continuou a mulher que era Clara. Seu sorriso era envolvente, mas havia uma frieza neles que saltava aos olhos. E agora a escolha é sua. Seguir o caminho que seus ancestrais traçaram, ou erradicar tudo e ser esquecido. Nesse momento, um relâmpago finíssimo cruzou o céu. Mais figuras emergiam das sombras, não apenas os encapuzados, mas outros que Lucas reconheceu. Eram moradores da cidade, amigos, vizinhos, pessoas a quien él pensó que sabía tudo sobre. Mas había algo neles que estaba terriblemente errado. «É hora de escolher!» gritó un deles, seu rosto agora completamente desfigurado, como si hubiese pasado por una transformación horrenda. Únanse al poder o sean consumidos por él. Lucas oyó alrededor, viendo la selvajería no olhar dos moradores, con una intensidad que le siguió para todo lado. Él estaba preso en un labirinto de mentiras e segredos. E se nós não quisermos nos juntar a vocês? Perguntou Ana, a voz tremendo. E se estivermos aqui para acabar com isso? A mulher que tomara o lugar de Clara deu um passo à frente, agora mais parecendo uma sombra de quem foi um dia. Então a escolha que farão será a mais dolorosa de suas vidas. Um sorriso surgiu em seu rosto, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso da inevitabilidade. Foi nesse instante que um grito cortou o ar. Não de dor, mas de pura revelação. Não, não, não! Era a voz de Sofia, a mãe de Ana. Todos os olhares se voltaram para ela. Vocês não sabem a verdade. O culto não controla apenas a cidade. Ele controla a própria essência. O que somos?
O ar pareceu parar. Uma verdade devastadora havia se infiltrado no espaço. A cidade não era apenas um lugar de segredos. Era um organismo vivo. E cada uma das pessoas àquela revelia eram parte dela. Lucas tremia, seus pensamentos escorrendo para o abismo. Limites tinham se desvanecido. As alianças se transformaram em ilusões. Ele olhava para Ana, que lhe respondia com um brilho de determinação nos olhos. Mas o mundo que eles conheciam havia se desfeito em uma realidade aterradora. E enquanto o céu se iluminava com uma luz pulsante, Lucas se viu frente a uma bifurcação. Havia mais em jogo do que sua própria vida. Havia a vida inteira daquela cidade. E em meio a toda essa confusão, uma reflexão sufocante o assaltava. O que realmente era a liberdade, se tudo já estava predestinado? Escolham agora, ou a cidade os consumirá inteiros. A mulher clamou, e antes que qualquer um pudesse responder, outra onda de luz os atingiu, deixando Lucas angustiado, sem saber qual passo dar a seguir. O chão tremia sob os pés de Lucas, e a revelação dividia a cena em duas metades. A luz pulsante ofuscava sua visão, enquanto não havia mais certeza do que era real. Ele olhou para Ana e viu a confusão misturada à dor em seu rosto. Mas a urgência da situação não permitia tempo para lamentos. Lucas! Ana gritou, puxando-o para a direita, enquanto as sombras se moviam em sua direção. Temos que correr! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão iluminou tudo ao redor. Um brilho intenso emanou de Sofia. Filha! Ela se levantou e a luz parecia absorver a cidade em seu redor. É agora ou nunca! As figuras encapuzadas ficaram paralisadas, os rostos escondidos atrás das sombras. Lucas e Ana hesitaram por um instante, os olhos de todos se voltando para a luz que emanava de Sofia. Então, em um movimento brusco, as figuras começaram a recuar. Era como se a luz de Sofia as estivesse queimando. Venham! Ela gritou. Mas antes que pudessem seguir, uma sombra assombrosa deslizou do céu. A cidade começava a se fragmentar aos pedaços, como se estivesse desmoronando em questões e segredos revelados. É uma armadilha! Paulo, que até então estava em silêncio, finalmente gritou. Eles não vão deixar vocês saírem! A voz dele era uma combinação de desespero e uma verdade que pairava no ar, como um mau presságio. Lucas e Ana trocaram olhares. A cidade não estava apenas viva, estava se defendendo. E, de repente, tudo ficou claro. As figuras que estavam ali eram protetoras e prisioneiros. Uma onda de esmagadora compreensão tomou conta de Lucas. Precisamos proteger a cidade. Não podemos deixar que alguma coisa aconteça, ele gritou. Mas o que a cidade realmente queria custava sua própria integridade. E nesse momento decisivo, a nova Clara se adiantou. Você não tem ideia do que está em jogo, Lucas, disse ela sem expressão. Você é mais profundo do que imagina. Você é parte disso. E você não pode simplesmente... Mas antes que pudesse terminar, algo irrompeu do céu. Uma nuvem escura se formou, como se surgisse das profundezas da terra. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e desmoronou o chão à sua frente. Meu Deus! Ana gritou e o pânico dominou a cena. As figuras encapuzadas estavam agora em movimento rápido, avançando para todos os lados, em um frenesi.
E sob o caos, uma pessoa surgiu do vazio. Tiago, o amigo de Lucas. Ele estava de pé, com um olhar vazio. Mas quando os olhos se encontraram, Lucas sentiu um gelo percorrer sua espinha. Tiago? A voz de Lucas vacilou. O amigo que ele havia perdido anos atrás estava de volta, mas algo estava errado. O olhar de Tiago não revelava nada além de uma essência fria, quase como um robô. E no momento em que ele começou a falar, tudo ao seu redor desacelerou. Eu sou o escolhido, Lucas. Assim como você, a cidade se alimenta do seu poder e do nosso sangue. As palavras dele soaram como um eco, e Lucas mal suportou o peso delas. O protetor se transformou em uma ameaça que nunca viu chegando. As luzes foram cortadas e uma onda de escuridão tomou tudo. O silêncio profundo sobreveio e a verdade se despedaçou. Tiago havia feito parte do culto o tempo todo e agora ele era um entre as figuras que pareciam controlá-lo. Não pode ser, Ana sussurrou, enquanto o coração de Lucas se despedaçava em 1000 pedaços. Ele sempre pensou que buscava a verdade. Mas o que estava prestes a descobrir era que os laços do passado não apenas voltariam a conectá-los, eles ameaçariam tudo o que conheciam. Você não pode confiar em ninguém. A voz de Tiago ressoou, e nesse instante o chão voltou a tremer. Lucas virou-se, buscando uma saída, mas a cidade parecia agora um eterno labirinto, prisioneira de sua própria história. E entre luzes e sombras, uma escolha desesperadora pairava no ar. O destino deles, vinculado ao culto, agora os forçava a decidir o que fazer, juntos ou separados. E quando as figuras avançaram mais uma vez, Lucas percebeu que agora a linha entre liberdade e prisão estava mais tênue do que nunca. A escuridão se aproximava e ele não tinha trégua. As perguntas se acumulavam enquanto a cidade rugia e Lucas sabia que a situação estava prestes a explodir. Quais segredos ainda se ocultavam sob as sombras? Isso somente o tempo diria. O chão tremia sob os pés de Lucas e a revelação dividia a cena em duas metades. A luz pulsante ofuscava sua visão, enquanto não havia mais certeza do que era real. Ele olhou para Ana e viu a confusão misturada à dor em seu rosto. Mas a urgência da situação não permitia tempo para lamentos. Lucas! Ana gritou, puxando-o para a direita, enquanto as sombras se moviam em sua direção. Temos que correr! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão iluminou tudo ao redor. Um brilho intenso emanou de Sofia. É agora ou nunca! As figuras encapuzadas ficaram paralisadas, os rostos escondidos atrás das sombras. Lucas e Ana hesitaram por um instante, os olhos de todos se voltando para a luz que emanava de Sofia. Então, em um movimento brusco, as figuras começaram a recuar, como se a luz a estivesse queimando. Venham! Ela gritou, mas antes que pudessem seguir, uma sombra assombrosa deslizou do céu. A cidade começava a se fragmentar, como se estivesse desmoronando em questões e segredos revelados. Meu Deus! Ana gritou, e o pânico dominou a cena. As figuras encapuzadas estavam agora em movimento rápido, avançando para todos os lados, em um frenesi, e sob o caos, uma pessoa surgiu do vazio. Tiago, o amigo de Lucas. Ele estava de pé, com um olhar vazio. Mas quando os olhos se encontraram, Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Tiago,
A voz de Lucas vacilou. O amigo que acreditava ter perdido estava de volta. Mas havia algo terrivelmente errado. O olhar de Tiago não revelava nada além de uma essência fria, quase como um robô. Quando começou a falar, as palavras soaram como um eco distante. Eu sou o escolhido, Lucas, assim como você. A cidade se alimenta do seu poder. As palavras de Tiago ressoaram como um trovão. O coração de Lucas disparou. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, tentando se convencer de que tudo não passava de um delírio. Você não entende? Tiago continuou, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Quando você se aproximou da verdade, a cidade o escolheu. Você faz parte do que está por vir. A sua amiga também. Ana estava paralisada. O que você está dizendo, Tiago? O que está acontecendo com você? A tensão no ar crescia. Um nó se formava na garganta de Lucas. Ele sentia que novos segredos estavam prestes a ser expostos. Então algo mudou. O céu escureceu e uma tempestade de luz irrompeu. Todos os olhares se voltaram para a nova Clara, cujas feições agora bruxuleavam como se estivessem absorvendo a própria energia da cidade. Você não pode mais ficar fora disso, Lucas. É o momento da verdade. O cenário ao redor dele se transformava. As sombras e as luzes dançavam em um balé caótico. E Lucas decidiu que permanecer ali era um erro. Com um puxão da mão de Ana, ele gritou: "Temos que sair!" Mas antes que conseguissem se mover, as figuras encapuzadas começaram a girar em torno deles, formando um círculo de escuridão. Você pensou que a escolha era sua? A voz de Tiago era agora profunda e ameaçadora. Você não está no controle aqui. Um rugido ecoou dos céus e, com uma explosão, uma enorme fissura se abriu na terra. A cidade estava se despedaçando, revelando uma camada de magia antiga que pulsava como um coração sedento. A sensação de perigo era palpável e uma onda de horror tomou conta de Lucas. Ele se voltou para Ana, mas viu algo em seu olhar, um brilho diferente. Era uma determinação, uma força desconhecida. "Lucas!" ela gritou, e o pânico em sua voz fez seu coração afundar. "Agora é a nossa oportunidade!" Sem pensar duas vezes, ela deu um salto, se lançando para a fissura. Lucas tentou gritar, mas o som ficou preso naquela luz ofuscante. A determinação em seu olhar antes de ela sumir. Era um destino incerto, mas talvez fosse a chave para a liberdade. Com um impulso desesperado, ele também se atirou na fissura. A luz o envolveu, e enquanto caía, uma onda de energia o atingiu como uma onda do mar. Era como se tudo o que conhecia estivesse se desfazendo em um redemoinho de emoções e luzes. Então ele aterrissou em um espaço completamente diferente. Estava em um lugar vasto, uma terra desconhecida, repleta de estranhos edifícios que pareciam respirar. E diante dele estava Ana, mas ela não estava sozinha. Uma figura alta se destacou ao lado dela, e Lucas sentiu um impulso de proteção ao vê-la. "Você não deveria ter chegado até aqui", a figura falou. A voz era feminina, e quando Lucas olhou mais de perto, seu coração disparou. Era Clara, mas não a Clara que conhecia. Era uma versão dela, carregando uma presença muito mais intensa e antiga. "Quem é você?" Lucas perguntou, a incredulidade tingindo sua voz. "A verdadeira guardiã da cidade", ela respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. "E você, Lucas, é apenas uma parte deste grande jogo." Nesse ponto, tudo que Lucas acreditava estava em frangalhos.
Ana olhou para ele e algo em seus olhos dizia que a reviravolta havia apenas começado. A cidade, o culto, os amigos, tudo estava prestes a ser colocado à prova em um confronto. De forças que ele nunca imaginou existir. Enquanto o horizonte brilhava, um último pensamento atravessou a mente de Lucas. Quem ele se tornaria nesse novo mundo? O que mais estava escondido sob a superfície de Serrinha? E mais importante, como ele poderia resgatar Ana antes que fosse tarde demais? A luz pulsante iluminava o espaço, uma mistura de esperança e medo. Lucas encarava Clara, o olhar dela agora repleto de uma sabedoria profana e aterradora. A cidade não era apenas um lugar, mas um ser vivo, um organismo que pulsava com poder. Ana estava ao lado dele, o rosto marcado pela determinação, mas também pela dúvida. Não podemos nos deixar levar por isso, Lucas, disse Ana, a voz firme, mas o tremor revelando sua vulnerabilidade. Nós temos que lutar. O peso da situação era insuportável. O ar estava carregado de energia, como se a cidade estivesse prestes a implodir. Mas Lucas sentia que havia uma escolha a ser feita. Não importava qual. Essa cidade sempre nos deu forças. Mas agora ela quer nos consumir. Tiago, ou a versão dele que estava ali, acrescentou, um sorriso sombrio nos lábios. Lucas se virou, fixando o amigo que antes chamava de irmão. Você não sabe o que está fazendo. O desespero subia em seu peito. E ele lutava para manter a clareza. As figuras encapuzadas de todos ali presentes. Vamos, Lucas! Nós somos mais do que isso! Ana puxou sua mão, decidida. É hora de quebrar esse ciclo de dor. Um fio de esperança acendeu no coração dele. Ele olhou para Ana, a determinação dela era contagiante. E assim ele decidiu. Nós não vamos fazer parte disso. Lucas gritou, a voz forte. Nós não vamos nos deixar levar pelas sombras. A luz que emanava de Sofia pareceu intensificar-se. E com isso, a coragem cresceu em todos ao redor. Uma onda de energia os envolveu. Este é o momento! Clara exclamou, e suas palavras ecoaram no espaço. Unam-se a mim, e a cidade será livre de seu próprio passado. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas, mas não era de medo, era de determinação. Está bem, disse Lucas, olhando nos olhos de Ana. Sejamos a mudança que essa cidade precisa. E juntos, eles levantaram as mãos. A luz começou a se juntar, moldando-se em um feixe brilhante que refletia os sentimentos de todos. Uma mistura de dor, esperança, perda e triunfo. Enquanto as sombras recuavam, a cidade começou a se transformar. O ar ficou mais leve, as paredes macabras começaram a desmoronar. E ao mesmo tempo, uma corrente de vozes ecoou ao redor, como um coro. O passado não pode nos prender mais, gritaram juntos. Lucas sentiu a força dele e de Ana se entrelaçando, alcançando Tiago e até mesmo a versão iluminada de Clara. Então, tudo desapareceu, a luz os envolveu e um silêncio profundo tomou conta do espaço. Quando acordaram, estavam de volta na Serrinha, mas tudo era diferente. As casas vibravam com vida e a cidade parecia despertar. Tiago estava ao seu lado, sem o olhar vazio. Ele sorriu. Sinto que conseguimos. Lucas olhou ao redor. Os moradores estavam sorrindo e a atmosfera estava repleta de alívio. Mas uma sombra remanescente ainda espreitava. Poderiam ter derrotado o culto,
Mas a memória da dor e do medo ainda reverberava naqueles que viviam ali. Mas a luta ainda não acabou, sussurrou Ana. E Lucas a encarou, percebendo que a verdadeira batalha agora seria entender como seguir em frente. Eles tinham mudado a cidade, mas os efeitos do passado ainda pulsavam como cicatrizes invisíveis. Vamos reconstruir, disse Lucas, e com um sorriso, todos concordaram. Era o primeiro passo para um novo começo. E assim, enquanto sol começava a nascer, Lucas percebeu que a verdadeira liberdade não era apenas se livrar dos medos, mas enfrentar o que passou e seguir em frente, juntos. E em um impulso, um pensamento atravessou sua mente. O que mais poderia estar à espreita das sombras? Não espere nem mais um segundo! Se você se divertiu com essa história, você precisa se inscrever agora neste canal. Não perca nossos próximos enredos exclusivos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Comentem suas reações e teorias na seção de comentários. Queremos ouvir vocês. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã.